Helmut, agora a gente vai assistir a uma reportagem em que você é um dos personagens, né? Então, a equipe nos procurou na Fazenda Escola essa semana e gravamos uma reportagem ali sobre a colheita da soja. Isso aí. Então, aqui na região oeste do Paraná, a colheita da soja já atingiu 84% da área plantada. Vamos ver como está a produção. A área plantada com soja no Paraná para esta safra foi de quase 6 milhões de hectares, a mesma que no ano passado. A projeção inicial feita pelo DERAL era de uma super safra, com mais de 22 milhões de toneladas. Mas essa estimativa caiu para 21 milhões e 300 mil, devido às perdas causadas pela falta de chuvas e as altas temperaturas. Apesar disso, a produção ainda deve ser 15% maior do que a registrada na safra anterior, que foi de 18 milhões e 500 mil toneladas. Na região oeste do estado, a colheita já atingiu 84% da área plantada. Na Fazenda Escola do Centro FAG, em Cascavel, as máquinas estão no campo, colhendo as lavouras que foram semeadas em setembro. Aqui, a produtividade está dentro do esperado, atingindo cerca de 85 sacas por hectare. O gerente da Fazenda Escola, Helmut Bleyon, explica que o planejamento foi essencial e os materiais plantados mais cedo já estavam finalizando o ciclo antes do período de estiagem, não sofrendo tanto com a falta de chuvas. Observa que os grãos encheram bem, né? Tiveram um bom desenvolvimento, estão com um bom peso de grão, então isso é um fator de produtividade, né? Então a gente observa que os grãos são bem formados, a produtividade é alta, né? No entanto, ele alerta que as áreas semeadas mais tarde, a partir de outubro, devem ter uma queda de produtividade. Isso porque quando foi registrado o calor intenso, em dezembro, as lavouras ainda estavam em pleno desenvolvimento e dependiam de umidade, mas a chuva não veio no momento certo. Nós tivemos chuvas agora recentes, mas ficou um intervalo entre o Natal e janeiro, uma parte de janeiro ali, sem chuvas, né? Então esses materiais que foram plantados mais tarde, em outubro, sofreram um pouco a falta de água, né? Porque quando começou a faltar chuva, eles ainda estavam em pleno desenvolvimento, né? E os materiais de setembro já estavam finalizando o ciclo, então eles não dependiam mais de tanta umidade, né? Então essas produtividades que nós temos agora estão sendo boas em função de que não tiveram essa falta de água durante o desenvolvimento, né? Agora os materiais que nós vamos começar a colher após esse talhão, aí já é um material já de outubro que sofreu um pouquinho de falta de chuva, tende a cair um pouco a média de produtividade. Esse impacto já é sentido pelos produtores da região. Em Céu Azul, o Domingos observou uma diferença entre as áreas semeadas em setembro e aquelas plantadas a partir de outubro. Para a nossa realidade aqui de Céu Azul, o que foi plantado, não só nossas áreas, né, de todos os vizinhos por aí, o que foi plantado em setembro está mais assim, aparência e produtividade melhor, assim. Já as que está se entrando no período de plantio de começo de outubro, aí do dia 5 de outubro para frente, já dá para ver assim, aparentemente, né, bem sofrida do sol aí, né. Essas que foram plantadas um pouquinho mais tarde, então vai ter um pouco de prejuízo. Vai ter uma perca bem, olha, dá para se dizer aí de uns 30, 40%. A expectativa inicial do Domingos era colher 75 sacas por hectare. Mas com as condições climáticas adversas, a média deve ficar em torno de 53 sacas por hectare. Se tivesse continuado chovendo, o bom era tudo uma comparação de granamento desse tipo assim, né? As barges bonitas, o granamento completo, né? O grão normal, que nem era para ser, né? Já você compara a ponteira, como eu havia dito assim, a ponteira de cima tá praticamente todas iguais, né? Vamos ter uma comparação assim. Olha a diferença que dá do tamanho do grão, né? Praticamente metade. Então, aí que tá a nossa quebra, que a gente
comenta, né? Uma quebra significativa, assim, você vê em cima da carga mesmo, você vê uma disparidade de grão, assim, que é extraordinário, né? Além da quebra de safra, o preço de mercado preocupa os produtores. Segundo Domingos, a cotação atual entre R$ 116 e R$ 118 reais por saca está abaixo do necessário para equilibrar os custos. Olha, o bom era aí na faixa dos 140 para cima, né? Para você sobrar também uma margem que daí você consegue, né, dar uma calibrada nas contas e, né, reajustar as coisas. E de 140 para cima já anima muito, né? Anima muita gente. Helmut reforça que o mercado passa por um ciclo de baixa há 2 anos, com estoques elevados de soja. Ele observa que o período de colheita pressiona os preços para baixo, já que muitos produtores vendem sua produção para quitar compromissos financeiros. Esse período de safra agora acelera as vendas, né? Os produtores têm os seus compromissos para quitar aí final de março, final de abril, e acaba acontecendo uma concentração de venda, isso prejudica mais ainda o preço, né? Acaba pressionando mais ainda o preço para baixo, porque muita gente precisa vender, então até me aconselharam, né? Não estou aconselhando, mas me aconselharam a vender antes um pouco desse período que todo mundo precisa vender e após, né? Lá para o mês de maio em diante, que aí vem a projeção de safra dos Estados Unidos, vem o primeiro relatório do USDA, né? Que mostra quanto que eles vão plantar de soja, né? Então a expectativa é que os Estados Unidos plantem menos soja devido ao preço mais baixo. Eles aumentem a área de milho, diminuam a área de soja, isso pode favorecer um pouco o preço. O engenheiro agrônomo e analista de mercado, Modesto Daga, traz uma avaliação do cenário atual da soja e as projeções para o setor. Ele analisa o impacto do mercado global, os fatores que podem influenciar os preços nos próximos meses e as estratégias que os produtores podem adotar para minimizar as perdas. O que está acontecendo hoje a nível mundial são as previsões de produção de soja a nível de mundo. O mundo estava previsto produzir 440 milhões de toneladas, o USDA no último relatório já caiu para 425 milhões de toneladas. O consumo de milho no mundo, de soja no mundo, perdão, vai girar entre 400 e 405 milhões de toneladas. Então, o mundo produzindo o que está desenhado, nós vamos ter um excedente de produção de aproximadamente 20, 25 milhões de toneladas. Isso é 5, 6% a mais do que o mundo consome. Isso é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque o comprador sabe que ele tem produtos na prateleira para comprar e ele não vai pagar o preço que você quer como vendedor. Ele vai pagar o preço que ele achar que tem que pagar como comprador. Por outro lado, nós temos o Brasil, que é o grande produtor, o maior produtor mundial disparado, que existe uma disparidade em termos de previsão de colheita. Você tem uma Conab falando em 166 milhões de toneladas, você tem um USDA falando em 169 milhões de toneladas, você tem alguns órgãos falando em 174 milhões de toneladas. E quando você vê a própria mídia e todo o pessoal falando hoje que tem alguns estados que estão tendo problema de produção. Tem problema de estiagem, tem problema de chuva excessiva no centro-oeste, principalmente no Mato Grosso. A chuva excessiva no centro-oeste vai se resolver, vai ter algum problema de qualidade, mas não é uma quebra significativa. A seca aqui na região, principalmente aqui na região mais beira-lago e algumas outras regiões, essa já se consolidou, não tem mais como. Tanto que o Paraná já previu uma quebra de quase 2 milhões de toneladas, ou até um pouco mais. Por quê? Porque realmente vai quebrar essa produtividade que estava prevista, e isso é muito ruim para o povo paranaense. Então, o que nós precisamos pensar em termos de soja? O que nós temos de variáveis positivas ou negativas? Nós temos uma negociação de um governo novo americano com a China, que é o grande consumidor de soja do mundo. A China precisa importar 109 milhões de toneladas. Nenhum país consegue fornecer essa quantidade sozinho. Tem que pegar uma parte americana ou tem que pegar uma parte no Brasil ou entre os dois. A Argentina está fora. A Argentina produz óleo e farelo e não consegue exportar grão. Então, o que acontece? Se o americano negociar com os chineses os produtos agrícolas, para eles comprarem mais produtos agrícolas americanos, nós vamos ficar em segundo plano. Eles vão comprar de nós,
aquilo que faltar para completar a necessidade. E provavelmente nós teremos prêmios negativos, nós teremos Chicago em preço alto, mas teremos prêmios negativos aqui no Brasil e o preço da soja, consequentemente, vai cair porque nós precisamos vender, nós precisamos sobreviver. Se nós pensar pelo outro lado positivo, seria um aumento no dólar. Se o dólar voltar para 6, 6,5, 7, nós temos um produto mais valorizado aqui dentro, mas menos valorizado lá fora. Fica mais competitivo para poder exportar. E se nós conseguir fazer isso, a exportação para nós vai ficar muito bom e o faturamento para o produtor vai ficar melhor. Fora esses dois fatores, eu não vejo com bons olhos o mercado de soja esse ano. E aqui no estúdio a gente segue conversando sobre as expectativas da safra de soja. Para isso, a gente recebe o Diogo Miller, extensionista do IDR Paraná. Seja bem-vindo, Diogo. Obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece. Marcelo Dariva também está aqui com a gente, engenheiro agrônomo e consultor técnico. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria aí fazer parte do programa. Muito bem. Acompanhamos a reportagem aí que mostra um pouco do cenário da produção, então, da soja aqui no nosso estado. E eu queria que vocês compartilhassem um pouco, vocês que estão lá no campo, acompanhando, né, dando esse suporte também para os produtores aqui da nossa região. Houve realmente essa dificuldade aí para alguns produtores, né, no sentido da produtividade, caiu um pouco. O que você sentiu lá no campo, Marcelo? Sim, a gente tinha uma expectativa muito boa, né, começou a safra muito bem. E a gente podemos até dividir em duas etapas. Quem conseguiu plantar ainda em setembro, está colhendo, aí já colheu uma boa produtividade, assim como aqui no Centro FAG, registrando uma produtividade acima de 85 sacos por hectare. Porém, quem realizou um plantio um pouco mais tardio, final de setembro, início de outubro, pegou um veranico, a chuva cessou lá a partir de 24, 25 de dezembro, né? Teve um longo período sem chuva, e um fator aí que também atrapalhou muito, altas temperaturas, né? Então quem está começando a colheita vai sentir aí realmente uma produtividade bem menor do que a expectativa. Uhum. Um fator também que a gente chama a atenção, né, Diogo? Alguns produtores tiveram um suporte aí, um solo bem estruturado, práticas, né, que fizeram uma agricultura aí regenerativa, ajudaram, né, nesse caso. Isso, a gente observa no campo toda a safra, né, e nessas safras que acontecem esses períodos de estiagem, a gente observa que o produtor, onde ele tem um manejo diferenciado no seu solo, consegue manter até um certo ponto a produtividade na sua área, né? Áreas onde teve rotações de cultura, talvez um plantio consorciado, consegue segurar mais umidade no solo, fazer uma estrutura melhor nesse solo, onde a planta depois consegue aguentar e suportar uns períodos maiores, né, de estiagem. Uhum. E você também sentiu, por exemplo, quem plantou lá em setembro, teve esses melhores resultados aí? Mesma coisa, concordo com o Marcelo. Acho que toda a região oeste que teve essa variação grande, né, de plantios lá em setembro, teve essa produção melhor, e conforme foi chegando no final de setembro, início de outubro para frente, já começou a prejudicar bastante a produção. Uhum. Então, aprofundando um pouquinho nessa parte, né, que eu acho muito interessante, essa questão agronômica, né, de você prevenir esses períodos, né? Que na verdade 15, 20 dias sem chuva não chega, chamar de seca, acho que é até um certo exagero, né? É uma estiagem que quase todo ano, esse ano beneficiou mais o plantio de setembro, mas a gente teve vários anos aí que, outros anos, né, que o plantio de setembro foi o mais prejudicado, porque choveu mais no final e faltou chuva para aqueles materiais plantados mais precocemente, né? Eu acho que você, Marcelo, aí que acompanha também esse dia a dia aí, né? Eu acho que é evidente isso, né? Que você consegue atravessar melhor esses períodos dos produtores que você acompanha, que tem esse trabalho mais voltado a médio ou longo prazo, que consegue superar esses momentos de falta de água, assim, com uma certa, um certo ganho, né? Ele atravessa o mesmo período que o vizinho, mas ele tem uma produtividade muito maior. Por que isso, né? Isso aí. Perfeito, realmente. E no campo, eu tenho trabalhado muito com alguns produtores, a gente chama até de uma escala para altas produtividades, né? Então a gente começa, eu gosto de falar que o insumo principal para isso acontecer é o conhecimento até, né?
E isso não acontece de uma safra para outra. Então, tem que existir aí todo um planejamento do agricultor e ele olhar primeiramente para o solo dele, ver o que ele está fazendo com o solo dele, né? A questão de compactação, a gente tem muito solo, o IDR faz um trabalho também nessa área, tem muito solo compactado na nossa região. Ainda tem muito solo deficiente de calagem, então isso também vai favorecer nós termos uma planta melhor estabelecida, melhor nutrida, né, e mais resistente também a tanto estresse bióticos ou abióticos, né? A gente tem um ponto também fundamental que vem crescendo muito e vem dando um resultado extraordinário, que além da gente trabalhar a questão química e física do solo, trabalhar a parte biológica. Sim. A gente vê que os agricultores que estão evoluindo na biologia, seja no solo ou na parte aérea e nos tratos culturais, têm produzido mais do que a média, né? E além disso, toda a questão dos tratos culturais, fitossanitários também, hoje no mercado já existem também ferramentas que possibilitam para a planta também ela se manter melhor numa situação de estresse, trabalhando toda a parte de fisiologia vegetal, a parte de nutrição também. Então, quando a gente coloca todo esse contexto na prática, trabalhando um consórcio milho braquiária, conseguindo trabalhar uma planta de cobertura no intervalo de uma cultura e outra, a gente melhora muito o nosso perfil de solo. E a nossa caixa d'água, né, a boca da planta, eu costumo falar que a boca da planta é a raiz e a nossa caixa aí da água é o solo. Então, quando a gente favorece o desenvolvimento de raiz e também tem um perfil de solo que consegue segurar mais água, com toda certeza tem se mostrado muito eficiente para ultrapassar esse período de veranico, como realmente bem colocou, são poucos dias, né? E a gente, em algumas situações, está tendo um prejuízo na produtividade muito grande. Então, a gente precisa sim olhar para as próximas safras e buscar alternativas, ver até o mesmo que outros produtores estão fazendo, fazer uma programação para que a gente não sinta tão forte o que a gente está sentindo com esses dias, por exemplo, de falta de chuva e temperatura, uma perca tão grande na produtividade. Então, até citando um trabalho que está sendo feito aqui na FAG, né, o pessoal da Pioneer, o Fernando da Pioneer, ele tem feito Fernando Zanato. O Fernando Zanato, ele tem um trabalho muito interessante ali que mostra, assim, esse ano mostrou visualmente isso, né? Ele tem, um trabalho de sistemas de produção, né? Ele tem soja, milho, safrinha, soja, trigo, soja milho com aveia, depois do milho, milho com braquiária. E é interessante que na imagem do drone, claro, assim, você enxerga o sistema que sofreu mais, a parcela que está mais seca, que antecipou o ciclo, que morreu antes, vamos falar assim, é a parcela que é soja, milho, safrinha. Então, ali derruba... assim, é claro que o produtor ele precisa ter renda o máximo possível, tem que ter explorar o máximo potencial de renda da propriedade. Mas ele precisa também fazer uma parte da área ali, construindo isso, né? A gente sabe que traz resultado e aquele resultado, às vezes, supre aquela perda de ganho financeiro. Exatamente. Que ele teria imediatamente, né? Mas é uma barreira, né? De eu quebrar esse paradigma, né? Do produtor sair daquilo que o vizinho dele faz, que ele tem uma renda maior imediatamente, né? Sim. Alguns conceitos que a gente precisa dar uma reciclada, né? O produtor tem lá como rotação de cultura soja, milho, para ele, muitas vezes para nós acaba sendo uma rotação de culturas, né? É uma sucessão de culturas, na verdade, né? Então isso a gente precisa começar a mudar. Tem um trabalho que a gente realiza a campo, dentro do estado, onde a gente observou muito isso, né? Através do projeto AISA. Avaliando questão de estrutura de solo, níveis de fertilidade e tudo mais, a gente vê que a grande parte das áreas da nossa região tem um nível de fertilidade alto, um teto alto. Então, esse solo, nível de fertilidade, tem potencial de produção.
temos variedade no mercado com teto alto de potencial de produção, né? E estamos pecando em algum ponto. Aonde a gente observa isso? No solo. Manejo de solo, rotação de culturas, sistema de plantio direto, né? Então, que é muito falho ainda hoje, né? Paraná já foi exemplo, questão de plantio direto, né? Mas hoje estamos retrocedendo um pouco. Precisamos voltar atrás, repensar alguns conceitos e evoluir novamente isso daí. Uma dica para o produtor que quer fazer lá na próxima, assim, né? Investir no plantio direto, rotação, enfim. Exato. E vamos falar um pouquinho sobre o mercado também, né? Do que a gente acompanhou na reportagem aí, né? Esse quesito de quem está conseguindo colher, então, uma boa produtividade e ter as estratégias necessárias para conseguir, né? Pelo menos ter ali esse bom retorno em relação ao custo de produção, né, Marcelo? O que você também acompanhou ali do que a gente viu na reportagem? É isso que é feito já pelo produtor? Ele trava preço? Ele já está preocupado lá em pagar o que ele investiu? O que você sente? Eu acredito que o produtor ele fica muito angustiado com o preço realmente da commodity, né, que é onde vai equilibrar a balança do custo e da rentabilidade, que vai dar a margem. É visto que nos últimos anos a gente vem com margens muito apertadas no agro. Os custos de produção eles vão elevando e a moeda do produtor, que é o grão, ele tem estagnado, ele sofreu muitas baixas nos últimos 2 anos, principalmente. O custo de produção, não só de insumos, mas todo o operacional, tem aumentado muito, isso impacta diretamente na rentabilidade. Nós vivemos um momento que é muita especulação de mercado, né? O nosso mercado regional muitas vezes não acaba influenciando no mercado todo global, né? Então a gente tem toda a questão política hoje que está muito à tona, né? Estados Unidos com China, né? A gente tem uma Argentina também que participa, a gente tem o que sempre acaba sendo aí um complicador, que o produtor tem seus compromissos financeiros também já estabelecidos, então o mercado comprador sabe que ele vai precisar fazer a venda nesse momento e derruba o preço para poder também fazer uma compra melhor. Então eu gosto sempre da estratégia do produtor fazer uma parte, já travar o seu custo lá atrás, isso se torna às vezes interessante, procurar vender o necessário para ele honrar aí seus compromissos financeiros no momento, até antecipar essa venda do que a data que ele tem o compromisso financeiro e, se possível, né, aguardar aí uma parte para ele vender posterior. A gente sabe que maio normalmente tem uma tendência aí, já vem novamente uma especulação de plantio nos Estados Unidos e tal, já fecha a safra brasileira, já sabe se teve uma frustração maior ou menor do que a prevista, e aí ele consegue talvez participar um pouco melhor desse mercado também. Esse período de maio ali é um período crítico para o plantio dos Estados Unidos, né? Isso. Então o mercado fica muito nervoso, né, Diogo? Ele fica muito atento às condições do clima deles, né? E isso acaba refletindo momentos de oportunidade para o produtor, né? Mas o produtor fica sempre naquela torcida, né? Ele não se entrega fácil, né? Ele quer o preço melhor. Como é que é isso aí? Sempre fica esperando mais, né? Não, vou conseguir sempre ganhar um pouco a mais, né? Eu acho que também outra estratégia interessante que seria para o agricultor, talvez ele tem que ter, na verdade, para ele estar bem sucedido na atividade dele, ele tem que ter um planejamento e o seu custo total, né? Da tua safra, né? Que andou, né? Desde insumos, serviços, todos os custos operacionais, né? Ele sabendo esse custo dele, ele sabe o quanto que ele pode vender a soja dele, não, qual que é a margem que ele pretende ter. A partir que ele atingiu aquele momento, já pode ser um gatilho para ele estar negociando aquela produção dele ou não. Você vai tentar aguardar mais, um melhor momento, ou uma parte da sua produção já está revendendo, né? Só aproveitar, eu acho que é importante que essa fala que a gente fala do mercado, comparando com a fala anterior, de ter um melhor manejo, porque isso também impacta diretamente na lucratividade do agricultor. Né? Para ele, muitas vezes, ter uma rentabilidade maior, ele precisa melhorar a sua produtividade, porque a maioria dos custos fixos dele, operacional principalmente, funcionário, enfim, ele não muda se ele teve
uma produção de 80, 90 sacos ou 50 sacas. Então, eu acho que essa balança também ela é muito importante. Eu queria trazer esse ponto para que o agricultor que está nos assistindo aí, que ele realmente monte esse planejamento, porque a rentabilidade dele vai depender muito dele produzir mais. E muitas vezes não é um investimento tão alto que ele precisa fazer, talvez é ajustar as peças. Isso aí. Né? Buscar auxílio. Às vezes uma decisão, né? Uma decisão. É só uma decisão, né? Exatamente, então esse é um ponto bem interessante que na prática eu trago porque a gente tem vivenciado isso, começou o trabalho com alguns agricultores e hoje ele está super feliz porque ele conseguiu aumentar a sua rentabilidade, né? E colhendo mais, melhor, manejando melhor o sistema e a gente tem profissionais no mercado, tem empresas que podem aí dar esse suporte e auxiliar aí nesse crescimento aí. Muito bem, é isso aí. Pessoal, obrigada pela participação de vocês aqui, até uma próxima e a gente segue aí acompanhando como é que vai ser esse mercado aí da soja, né? Obrigadão pela participação. Obrigado. Obrigado.